Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pelo canal, nosso muito obrigado, que Deus te abençoe, que possamos permanecer sempre unidos na presença de Cristo e no seu amor. Hoje, primeiro dia da semana, domingo, dia do Senhor, segundo domingo da Páscoa, queremos ter certeza desse Deus que ressuscita, que habita o nosso coração, que habita a nossa vida. Então a liturgia de hoje vai nos mostrar que o domingo, o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, por excelência, o momento em que Ele aparece aos discípulos e hoje na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa missa, nas celebrações, constantemente Ele está presente no meio de nós. Antes de fazermos a reflexão do Evangelho, convido a você a se inscrever no canal, ou dar o seu joinha, acionar lá o sininho para que você possa ser notificado no seu telefone quando um vídeo for postado. Então vai chegar no seu telefone que foi postado um vídeo novo, para que você possa ter a facilidade e a comodidade de assistir, tá bom? Vamos à reflexão do Evangelho deste segundo domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição, também conhecido como o domingo da misericórdia, da divina misericórdia. O Evangelho de hoje nos fala o seguinte, que ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, tempo da ressurreição, tempo de vida nova. E um detalhe hoje que o Evangelho nos traz. Primeiro, o Evangelho vai dizer que, estando reunidos no primeiro dia da semana, as portas e janelas estavam fechadas e Jesus se colocou no meio dos discípulos. Ou seja, não existe barreiras para Jesus chegar até nós. Não existe barreiras para Ele chegar no nosso coração. Mas cabe a você permitir que Ele permaneça em você. Mas o dado interessante que eu gostaria de partilhar com vocês hoje: o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, todo mundo sabe que é o domingo. Domingo, primeiro dia, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e assim sucessivamente, né? Então Jesus aparece no primeiro dia da semana e depois, 8 dias depois, ele aparece novamente, ou seja, no primeiro dia da semana. Então, as aparições de Jesus, elas se dão
sempre no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. E o interessante também que nos fala que Jesus apareceu porque neste dia, no primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos. Tanto na primeira vez como na segunda, eles estavam reunidos. Então, logo após a morte de Jesus, os discípulos, que eram judeus, que costumavam guardar o sábado, passam agora a guardar o primeiro dia da semana, que foi o dia em que Maria Madalena foi lá no sepulcro, viu a pedra removida, tomou consciência de que Jesus tinha ressuscitado, avisou os discípulos e tudo. Então, a partir desse fato, os discípulos de Jesus começam a se reunir no primeiro dia da semana. E nós, católicos, então temos o primeiro dia da semana como domingo. A palavra domingo significa o dia do Senhor, ou seja, aquele dia que ele aparece e transforma a vida dos discípulos. Então peçamos a Deus, a Jesus Cristo ressuscitado, que venha sobre nós, que nós possamos de fato nos alegrar com a sua ressurreição. Por isso a igreja tem o domingo, o primeiro dia da semana, como o dia do Senhor, aquele dia que ele aparece ressuscitado para os discípulos. Então para nós não tem noção, não tem sentido guardar um outro dia, senão o dia do domingo, o dia do Senhor, foi quando ele apareceu para nós. Então que hoje, domingo, dia do Senhor, possamos fazer da nossa casa, do nosso lar, a nossa igreja, a nossa capela, possamos comungar hoje, diante dos nossos familiares, do amor de Deus, do pão da vida, E vivemos neste tempo de isolamento, de quarentena, que possamos fazer da nossa casa a nossa igreja doméstica, onde reina a paz, o amor, a misericórdia. E assim como Jesus apareceu aos discípulos e disse: a paz esteja convosco, que ele também neste domingo possa entrar na sua casa e dizer a você e a sua família: a paz esteja convosco. Então que eu desejo um abençoado domingo a todos e uma feliz Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.